Amém. Amém, queridos. Boa noite. Vamos abrindo nossas Bíblias em Levíticos, capítulo 10, dando continuidade ao que a gente estava tratando sábado passado, que foi a questão do fogo estranho. Só recapitulando para quem não estava aqui domingo passado, sábado passado, voltando, recapitulando, a questão de quando você orava pelo animal, você impunha a sua mão sobre o animal, aquele animal te substituía no ato, aquele animal era morto, esquartejado, colocado sobre o altar, oferecido como holocausto, certo? Ou seja, aquele animal estava vivenciando você, representava você, ele estava morrendo a sua morte. O que era para vir sobre você estava vindo sobre aquele animal, ele estava sendo morto, e então Deus desceu fogo do céu e consumiu aquele animal por meio do seu fogo, ok? Então o fogo, na ótica bíblica, sempre teve um foco então de juízo, nunca teve um foco de nos abençoar, ok? Certo? Então, você orar, pedir batismo com fogo, é, biblicamente falando, uma estupidez, certo? No cunho bíblico ali, quando a gente viu que quando João Batista falou, aquele que vier depois de mim vos batizará com água, com o Espírito Santo e com fogo, com o Espírito Santo está confirmado em Atos dos Apóstolos. Depois os demais eventos que ocorrem em Jesus Cristo, todos, tanto por Paulo quanto por os apóstolos, estão confirmados, então, que houve de fato o batismo do Espírito Santo. E todas as vezes que o batismo do Espírito Santo é mencionado, nenhuma única vez está ligado a fogo, sempre a questão do Espírito Santo e ponto final. E aí, batismo no Espírito, batismo no fogo, quando nós formos ver o contexto, quando João Batista está falando, dizia a respeito também a juízo. Okay? Então, sempre batismo com fogo vai representar juízo, nunca uma bênção. Por isso, o crente jamais deve orar pedindo batismo com fogo. E eu sei que muitos de vocês talvez já fizeram isso, né? Eu tinha uma época que eu andava com o pessoal da Quadrangular, lá, e a gente, no meio do mato, pedia batismo com fogo. Ainda bem que Deus, né, olha para a nossa ignorância e fala assim, não, filho, se eu atender essa tua oração, você está ferrado. Então, nós vimos isso, e nós vimos então que o fogo veio da parte de Deus. Então, havia um processo pelo qual acontecia para que nós estivéssemos então diante da tenda do encontro, era chamado. Então, para que eu estivesse no encontro com Deus, eu tinha que passar por esse processo. O processo de morte, de santificação, onde esse aroma então subia diante de Deus, eu era justificado porque alguém me substituiu, alguém morreu, e então eu podia me apresentar diante da tenda do encontro e ter esse encontro com Deus, ter esse relacionamento com Deus. Acontece que daí, que é o que a gente vai tratar a partir de hoje, a partir dessa palavra nessa noite, que é o que acontece com Nadab e Abiú. Que eles chegam ali diante de Deus, o fogo já estava ali acontecendo, um fogo que veio da parte de Deus, não da parte do homem, certo? E o que eles fazem? Eles decidem colocar um foguinho a mais, incrementar alguma coisa, olhar para tudo aquilo ali, entender que aquilo ali precisava de uma ajuda deles, e eles apresentam então um fogo estranho diante de Deus, e eles são fulminados pela presença santa de Deus, pelo juízo de Deus. Como eles não percorrem o caminho que Deus tinha ordenado para eles, eles decidem por si mesmo se achegar diante da tenda do encontro, sem passar pelo processo, eles recebem o juízo que era para ser sobre o holocausto, aquele juízo vem sobre os dois. E é sobre isso que a gente vai dar continuidade então. Então, capítulo 10, vamos orar antes. Pai, nós apresentamos diante do Senhor mais uma vez a Tua palavra, e pedimos que o Senhor fale
ao nosso coração nessa noite, Senhor. Ministre em nossos corações, em Teu nome, Jesus. Amém. Então, o título do que a gente vai falar hoje é Rasgando as Vestes. Diz lá, então, versículo 1 em diante: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado neles, que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Então, aqui, a gente está vendo a questão da continuação daquele de sábado passado, que diz respeito a todo o processo que estava acontecendo era em obediência. Então, Deus havia falado para eles: vocês têm que fazer dessa forma. Dessa forma. Não é do jeito que vocês querem, mas é dessa forma. O processo do encontro entre um pecador e a tenda do encontro, havia um processo. Eles tinham que fazer exatamente como Deus tinha mandado, para que esse encontro ocorresse. Se você tentasse um outro caminho para chegar à tenda do encontro, você receberia juízo. Então, antes de eu chegar até Deus, alguém precisa receber juízo. Amém? Por isso que eu tinha falado, Deus perdoa pecados? Não, Deus não perdoa pecados. Os meus pecados e os teus pecados não foram perdoados. Foram lançados sobre Jesus. Recebeu juízo, para que então o perdão de Deus estivesse sobre Cristo, sobre o ato do holocausto, o ato do sacrifício. Eles foram antes condenados, para que depois eu usufruísse daquilo que se chama graça. Certo? E aí aqui está falando isso, que Deus estabeleceu uma forma e eles estavam desobedecendo a forma como Deus estabeleceu para eles. E aí receberam o juízo. E aí aqui eu achei interessante que Moisés ele se dirige a Arão. Quem que era Arão? Arão era o pai de Nadab e Abiú, que tinha visto seus dois filhos, no intento de servir a Deus, tiveram uma atitude contrária à vontade de Deus, aquilo que Deus tinha estipulado. Eles brincaram com a santidade de Deus, tentaram roubar a glória de Deus. Por isso que Deus fala: eu serei glorificado pelos meus meios e não nos meios de vocês. A forma como vocês têm que glorificar não é uma coisa que vocês inventam. Eu que estipulo a forma da comunhão em que vocês podem se achegar a mim. Não é uma coisa criada pelo homem. Amém? Não é uma coisa criada. É ele que vem e coloca a forma como a coisa deve acontecer. E o que acontece? Quando Nadab e Abiú fazem por si mesmo aquele processo, eles recebem então o juízo. Porque eles não estavam glorificando a Deus por aquela forma. A forma como eu e você glorificamos a Deus, queridos, é obedecendo a Ele. É isso. Esses dias eu publiquei uma frase que dizia isso. As nossas atitudes não fazem Deus nos amar mais e nem menos. Porém, as nossas atitudes demonstram para Deus o quanto nós o amamos. Amém? As minhas atitudes não fazem Deus me amar mais. Mas as minhas atitudes demonstram o meu amor por Deus. Amém? E aí eu acho interessante que ele fala para esse pai que tinha perdido os dois filhos. E esse pai, ali o texto fala assim: porém Arão calou-se. Ele fica mudo diante do que está acontecendo. Os dois filhos ali, no exercício daquele rito errado, recebem um juízo fulminante na frente do pai. E o pai observa isso. E aqui o texto fala que o pai fica quieto. O pai fica em total silêncio. E aí olha o que o texto continua dizendo. E Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, levai a vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então o texto está dizendo que Misael e Elzafã eram primos de Moisés, certo? Então eles não eram filhos de Arão, ok? Eles eram primos de segundo grau desses que tinham sido fulminados,
e eram primos também de Arão. Então Moisés pede para eles tirarem os corpos de Nadab e Abiú diante do santuário. E aí uma coisa que é interessante, quando a gente está lendo isso, a gente passa direto por esse texto, a gente não percebe o que o texto está dizendo ali, na sua profundidade. Por que Moisés chamou esses dois primos para tirar os corpos de Nadab e Abiú? E ao invés de chamar os outros filhos de Levi, que eram Eleazar e Itamar, por que ele não chama os outros dois irmãos? E chamam dois primos? Alguém arrisca? Vestibular para ir para o céu hoje. Porque eles não eram levitas. E os levitas, quando estavam no processo de servir a Deus, no rito, naquele momento, eles não podiam tocar em um corpo morto. Eles não podiam. Olha só a situação. O sumo sacerdote está ali, que é Arão. Os dois filhos dele, que também eram levitas, que eram sacerdotes também, haviam sido fulminados. O pai, entre obedecer a Deus e continuar o rito, e abraçar um filho morto, tocar um filho morto, tirar o filho morto daquele lugar, ele tinha que obedecer a Deus, preferir a Deus do que os filhos naquele momento, porque ele estava servindo a Deus e ele tinha que colocar Deus acima dos seus laços familiares naquele momento. Versículo 5. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhes dissera. Quem que levou? Os dois primos lá, Misael e Eusafã. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Olha que coisa interessante. Nem Arão, nem Eleazar, nem Itamar, os dois que eram irmãos, e o pai, não podiam, naquele momento, lamentar a morte do filho e dos seus irmãos. Não podiam, o texto está dizendo. Porque o rasgar as vestes tinha um significado em Israel. Haviam pelo menos 4 motivos em Israel pelo qual alguém pegava e rasgava as suas vestes. Havia a situação de luto, quando morria uma pessoa, alguém da família, e depende da morte, você tinha o direito, né? Essa era uma atitude de luto, onde você pegava e rasgava as suas vestes. Quando você recebia uma notícia ruim, não necessariamente ligada ao luto, também. Quando um profeta recebia uma profecia da parte de Deus, que Deus traria juízo, muitas vezes ele rasgava as suas vestes, diante daquele anúncio de uma possível tragédia e destruição vinda da parte de Deus. Ou uma indignação, quando alguém estava muito indignado com uma situação, ele rasgava as suas vestes. Ou como fruto de arrependimento. Quando alguém se arrependia do seu erro, do seu pecado, ele também rasgava as suas vestes. Ok? Certo? Então, assim, por que Deus os proíbe disso? Lembrem-se, Nadab e Abiú se apresentam diante de Deus com seu fogo estranho, recebem juízo da parte de Deus, porque pensaram que podiam brincar de inventar ritos, inventar religião diante de Deus, podiam acrescentar algo àquilo que Deus tinha estipulado para eles como obediência. Ele fala, vamos obedecer, mas vamos inventar uma coisinha a mais aqui. Vai que dá certo a bagaça. E aí recebem juízo. E aí Deus chega diante desse pecado, fala para Arão e para os 2 irmãos, olha, vocês não podem rasgar suas vestes. Vocês não podem lamentar o que está acontecendo.
Vocês não podem se quebrantar, se indignar diante do que está acontecendo. Se eles tirassem o foco do sacrifício, que é o que estava acontecendo um rito, para se concentrarem na morte de Nadab e Abiú, que haviam pecado, eles estariam focando no pecado ao invés da redenção que estava acontecendo. Olha que coisa interessante. Aquilo que Deus estava fazendo ali era muito mais importante do que a morte deles. Deus está falando para mim e para você que a redenção, o projeto dele para a minha vida, para a vida da minha família, é muito mais importante do que a minha própria família. Está acima dos interesses familiares, dos laços familiares. Deus já estava ensinando eles ali. Olha, o meu reino, me obedecer, aquilo que eu tenho para vocês, é muito mais importante do que qualquer outra coisa na vida de vocês. Então, agora, nesse momento, não. Mas morreu, mas agora, nesse momento, vocês não podem. E o que o texto está falando é que se eles desobedecessem, se eles deixassem de continuar aquele rito que estava acontecendo, toda a congregação ia sofrer a desobediência deles. Porque o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo o rito pelo povo. Estavam ali oferecendo sacrifícios para que o povo não recebesse o juízo. E aí, se eles param o que está acontecendo ali para se focar em suas vidas, nos seus laços, na sua família, em alguém que já tinha morrido, que nem vivo estava mais, já tinha morrido. Se eles se concentram naquilo, ao invés de se concentrar em impedir o juízo de Deus de vir sobre todos eles, o juízo tinha vindo. É isso que Moisés falou assim, olha, não parem, continuem obedecendo. Vocês precisam terminar os ritos que eu estabeleci para a vida de vocês, que era, na verdade, a sombra da salvação que Cristo traria. Então, o Evangelho, a obra da cruz, o anúncio da salvação, viver para Deus, viver para esse propósito, está acima de qualquer outra coisa na minha e na tua vida. É o propósito maior da minha e da tua vida. Está acima na minha vida do que o meu amor pela minha esposa. Está acima na minha vida do que o meu amor pelo meu filho. Está acima na minha vida do que o meu amor por cada um de vocês. Está acima. Precisa estar acima. Obedecer a Deus, fazer as coisas que Deus nos mandou, está acima de qualquer laço que eu e você tenhamos nesse mundo. Eu recentemente li o livro do Francis Chan, Eu e Você para Sempre, O Casamento à Luz da Eternidade. E esse livro mudou completamente a minha concepção de família, a minha concepção de paternidade, a minha concepção conjugal, acerca de como eu enxergo a minha vida, a partir desse livro. Existia uma forma que eu enxergava e que eu ensinava antes dele, e tem a forma como eu enxergo e hoje eu procuro ensinar e praticar na minha vida após esse livro. Então, queridos, leiam esse livro. Mas olha o que o Francis Chan fala nesse livro. Eu chorei quando eu li essas coisas aqui. Chorei muito diante de Deus. Gostaria muito de voltar no tempo e ter feito totalmente diferente muitas coisas na minha vida. Muito do que eu fiz na minha vida como marido e como pai, eu gostaria de ter voltado no tempo e ter feito de maneira diferente. Eu conversando com a Kátia a respeito disso, falei assim, mas a gente, ninguém sabe também, né? Ninguém é obrigado a saber das coisas. Mas é muito ruim quando você vê que você errou por talvez ter ido na conversa de outros livros que você leu antes. A gente sempre aprendeu dentro da igreja, e a mensagem desse livro ele vai em encontro à mensagem que, na sua totalidade, a igreja acredita. O que nós acreditamos? Família vem... Em qual lugar que família vem? Pode falar. Segundo? Você está sendo generoso. O que se fala, geralmente? A família em primeiro lugar. Não é isso? É o que se fala.
Mas biblicamente não, né? Em primeiro lugar, é o Senhor. Tanto que Jesus fala, olha, se você amar mais a tua esposa, teu filho, teu marido, teu pai, quem quer que seja, se você amar mais do que a mim, você não é digno de mim. Ou seja, eu tenho que amar ele primeiro de tudo, acima de tudo. Obviamente que o segundo mandamento, que é amar o próximo, está ali colado a isso, mas ele em primeiro lugar. E depois família. Olha o que Francis Chan fala. Então, para você que tem filho pequeno, que está começando agora a caminhar, olha o que fala. As estatísticas revelam que a grande maioria dos filhos que cresceram nesses lares confortáveis, que tinham o hábito de ir à igreja, mas nos quais a família é idolatrada, ou seja, colocada em primeiro lugar, sai da igreja quando completa 18 anos e nunca mais volta. Em muitos casos, os filhos continuam amando os pais, mas não a Jesus. A gente prioriza a família, prioriza os filhos do que a Deus. Os filhos amam aos pais, mas não amam a Jesus. São as estatísticas. Criar bem os filhos, ele fala, significa mostrar a eles que a missão é maior do que qualquer um de nós. É maior do que os filhos. É maior do que o marido. É maior do que a esposa. É maior do que a família. A missão está acima. As crianças precisam ver que eu vou perder alguns jantares em família, recitais de piano e jogos esportivos quando a missão exigir. Essa não é uma ideia muito popular na igreja atual, na qual separamos o amor de Deus, ou o amor a Deus, do serviço a Ele. Em algum momento nós entendemos que amar a Deus e servir a Ele são coisas separadas. Dizemos que amamos a Deus em primeiro lugar, mas trata-se de uma declaração vaga que desperta pouca ação. É importante que eles entendam que a missão envolve salvar as pessoas do tormento eterno. Que é exatamente o que estava acontecendo ali. Havia uma salvação eterna sendo representada ali. E Arão e seus 2 filhos, que tinham ficado vivos, teriam que se focar na missão, e não nos filhos que estavam mortos. Estava em jogo ali, não era uma questão de um capricho da parte de Deus. Era a representação de algo que era sério, que era a sombra do que Jesus faria naquela cruz. Olha o que o texto está nos ensinando, queridos. A seriedade da missão, daquilo que Deus nos chamou para fazer. Aí ele fala assim, Francis Chan, ele fala assim, 75% dos jovens criados na igreja saem dela quando completam 18 anos. Eles veem o abismo entre as supostas crenças e nossas ações e decidem não participar da hipocrisia. 75% dos jovens. Que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos. Oremos por nossos filhos. Que Deus tenha misericórdia. Deus fala para eles lamentarem, não porque aqueles 2 haviam sido fulminados, mas era para eles lamentarem o fato do juízo ter vindo sobre eles, ao invés de ter vindo sobre o holocausto. Então, lamentem aquilo que tenta roubar a posição de Deus em primeiro lugar e a obediência em primeiro lugar, do que o pecado em si.
Lamentem o pecado que é para a morte. A Bíblia estabelece alguns pecados que são para a morte, né? Mas não vou tratar sobre isso nessa noite. Mas é isso. Obedecer a Deus, nós temos duas implicações na nossa vida. Obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. O Francis Chan está falando que quando a gente coloca outras coisas em primeiro lugar, e é claro que quem vai questionar você colocar os filhos em primeiro lugar, o casamento em primeiro lugar, quem que questiona esse tipo de coisa? Ninguém questiona. Mas se essas coisas estão se sobrepondo servir a Deus, essas coisas estão no seu lugar indevido, roubando o lugar de Deus, do serviço e da glória de Deus. Mais tarde, esse rasgar das vestes, que antes era feito de maneira literal, física, material, se torna numa postura interior. Então, obviamente que hoje nós não somos chamados mais para ficar rasgando as nossas vestes, literalmente. Mas lá em Joel, no capítulo 2, versos 12 a 13, diz assim: Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Eu acho interessante quando ele fala essa questão de conversão, de mudança de mente, né, de metanoia. A mim, é a ele. Vocês entendem? Que algo como se eu estivesse indo naquela direção, procurando os meus propósitos, os meus sonhos, a minha vida, a minha comodidade, né, o meu bem-estar somente, e o texto está falando para eu voltar. Se convertam a mim, voltem-se para mim, é para mim que vocês têm que se voltar, o texto está dizendo. E aí assim, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Tem que haver quebrantamento. O rasgar das vestes agora implica, não porque eu perdi alguém, não porque morreu alguém, mas arrependimento. Rasgar aqui dentro. Uma mudança radical de vestimentas, onde essas vestes são rasgadas, e eu me volto para Deus, e agora novas vestes eu recebo, para andar na presença de Deus. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Isaías 6, 1 a 3 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, falando sobre Jesus, profetizando o ministério de Jesus, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Mais uma vez, esses textos estão em concordância com aquilo que o texto lá em Levítico está falando. Que a obra parte dele, é Jesus quem opera isso. Se nós obedecemos a Jesus, nós buscamos a Jesus, nós não o amamos acima de esposa, filhos, marido, né, e tudo mais, Ele está em primazia, Ele opera em nossas vidas toda essa restauração que está aqui, que é fruto do seu sacrifício, do seu holocausto, daquilo que Ele já tomou sobre si, por cada um de nós. Lá no versículo 7, voltando em Levíticos, nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor.
e fizeram conforme a palavra de Moisés. Esse azeite da unção do Senhor, eles tinham recebido um chamado, uma unção. Olha, vocês receberam da parte de Deus uma capacitação, uma unção que vem da presença do Espírito Santo em cada um de nós para fazer alguma coisa. E vocês têm que fazer alguma coisa. Por isso que eu não acredito nesse movimento desigrejado que tem por aí. Ontem eu estava dando uma live com o pessoal do Jocum e eu acabei entrando nesse assunto. E alguém lá comentou assim, eu sou desigrejado e continuo sendo cristão. Há um equívoco aí. Há um certo equívoco aí. Eu não estou dizendo que uma pessoa que é desigrejada vai para o inferno, não estou dizendo isso. Mas há um conflito aí. Há um conflito por quê? Porque o evangelho, ele consiste que o mundo olharia para a igreja e veria algo na igreja. E isso que existe na igreja é a testificação de que, de fato, Jesus é uma realidade. E o principal testemunho da igreja é o amor entre nós, como cristãos. Por isso que o desigrejado, ele não é igreja. Por que ele não é igreja? Porque eu não tenho como ficar me amando assim mesmo, a mim mesmo. O mundo não vai olhar para a minha vida e falar assim, nossa, olha como o Pipe se ama. Olha como o Pipe tem um amor por ele. Olha como Jesus está nele, porque ele tem tanto amor por si mesmo. Não. O mundo olharia para a igreja, porque o mundo veria que eu amo as pessoas, e não a mim mesmo. Há um amor sendo manifestado no dia a dia, por meio desse amor que está em mim e está em cada um de vocês. Então, é necessário haver o ajuntamento, a eclésia, a igreja. A igreja não é indivíduo, meu querido. Em nenhum lugar das Escrituras, indivíduo é tratado como igreja. Igreja sempre será isso aqui. Eclésia, a palavra eclésia, os desigrejados muitas vezes tentam ir lá na raiz dessa palavra e interpretar essa palavra como saindo de dentro, né? Saindo, querendo dizer que você está saindo do sistema, tentando entender essa palavra dessa forma. Mas isso aí é um erro total do sentido da palavra eclésia no grego. A palavra eclésia no grego, o que era a eclésia? A eclésia era uma reunião que acontecia, era uma assembleia que acontecia de líderes, de pessoas dentro da cultura grega. Aquilo lá se chamava eclésia. Não faz o menor sentido dizer que aquilo lá era para fora. Para fora do quê? Eclésia sempre foi ajuntamento, era isso, era a assembleia. Então, Assembleia de Deus é literalmente eclésia de Deus. Certo? Congregação Cristã do Brasil significa literalmente eclésia cristã do Brasil. Igreja é isso. Igreja do Evangelho Quadrangular é eclésia do Evangelho Quadrangular. Por que é eclésia? Porque é o ajuntamento. Igreja Presbiteriana do Brasil é literalmente eclésia presbiteriana do Brasil. É onde acontece o ajuntamento daqueles que têm aquela crença naquela doutrina. Isso é eclésia, é o ajuntamento. Então, quando você fala assim, eu vou na igreja, está certo ou está errado? Está certo você dizer eu vou na igreja? Certíssimo. Por quê? Você está indo aonde? Na assembleia. Na reunião. Não, mas igreja somos nós. Sim. Mas o sentido da palavra eclésia é nós reunidos. Não nós separados. Understands? Ok? É nós unidos, não nós separados. Quando a gente está juntos,
estamos reunidos, aí é eclésia. Senão, não é eclésia. Então, por isso o termo desigrejado. Por que desigrejado? Porque o cara acha que ele é igreja sozinho. Ele é um indivíduo. E acha que ele é igreja. Não é. Não é. Então, assumir sobre si o termo desigrejado é assumir que não é igreja. E se não é igreja, não está dentro da vontade de Deus, porque Jesus não morreu para que eu vivesse um cristianismo isolado. Jesus morreu para que eu vivesse em amor uns para com os outros. Quando a Bíblia fala lá no início da igreja, o que acontecia? Cada um foi para o seu lado viver a sua vida? Não. O que dizia lá em Atos? Todos os dias se reuniam no partir do pão, nas casas, na comunhão. Isso é igreja. Quando Paulo escrevia uma carta, ele dizia, a igreja que se reúne, ou seja, a assembleia, ao ajuntamento que se reúne na casa. Ponto. Isso é igreja. E aí não sei quem foi lá e interpretou esse negócio que é para fora. Para fora do quê, meu querido? Se ele falasse para isso para um grego, lá para um cristão na primeira era, falava para fora. Para fora do quê? Do que você está falando? Ah, para fora do judaísmo. Mas a palavra não significa isso. Não tem esse propósito. Amém? Então, se eles, voltando no versículo 7, nem sei porque dessa volta toda falando de desigrejado, por causa que eles tinham a unção, lembrei. Certo? Então, eles tinham a unção estava sobre eles estavam no serviço ali, no ministério, e aí Deus vai lá e fala para eles assim, olha, nem saireis da porta da tenda da congregação. Ou seja, não é para vocês pararem o que vocês estão fazendo. Não parem o que vocês estão fazendo por nada nesse mundo. Continuem fazendo o que vocês foram chamados para fazer. A unção está sobre vocês. Vocês já receberam a capacitação para fazer o que vocês estão fazendo. Perseverem, continuem. E aí ele fala o seguinte, para que não morrais. Legal que Deus é bem, o Espírito Santo ele é bem, como é que fala? O pessoal gosta de falar, é um gentleman, né? Os caras falam que que o Espírito Santo é um cavaleiro. Então, aqui o Espírito Santo fala assim, olha, você tem um livre-arbítrio entre escolher me obedecer ou morrer. Que livre-arbítrio é esse? Claro que é um livre-arbítrio. Escolha entre me obedecer e morrer. Eu acho interessante esse livre-arbítrio que fala assim, né? Você escolha me amar ou ir para o inferno. Eu acho que se fosse para ter livre-arbítrio, a gente devia ter assim, ó, escolha um céu comigo ou um céu semigo. Aí sim faria sentido, né? Mas se não, peraí, ou eu amo a Deus ou eu vou para o inferno? Eu não quero ir para o inferno. Então eu amo a Deus só para não ir para o inferno. Eu já fui colocado na parede muitas vezes e pressionado em relação a isso. É por isso que nós amamos a Deus, por medo de ir para o inferno? Quem aí tem medo de ir para o inferno? Eu tenho, vocês não têm, gente? Porra, sai fora. Sai fora. Conversando hoje com um amigo que também é teólogo, e a gente falando assim sobre preferências teológicas, né? Então, entre ser, por exemplo, ortodoxo e ser universalista, por exemplo, né? Ortodoxo, no caso, né, aquele que crê na existência do inferno, que o inferno de fato existe, né? Daí existia lá o inferno, existe a crença da aniquilação total, ou seja, que o inferno, na verdade, é só a aniquilação total, que quando Jesus voltar, a pessoa vai ser aniquilada, deixará de existir para sempre e ponto final, né? Existem contrariedades em relação a isso, mas é isso que algumas crenças estabelecem. A outra é o universalismo. O universalismo é que acredita que todos, exatamente todas as pessoas serão salvas, né? E eu sou sincero, entre preferências, se eu preferisse uma das três para ser a verdade, eu sinceramente preferiria o universalismo.
Preferências, eu estou falando. Se fosse para eu preferir entre as três, só uma delas está certa. Se uma delas pudesse estar certa, eu preferiria o universalismo. E até o diabo, para mim, podia ser salvo, não tem problema nenhum. Por mim, se Deus chegasse, até Hitler, Mussolini, quem quer que seja, Deus resolvesse salvar todo mundo, levar todo mundo para o céu, não ia ter crise. Ia ter crise? Alguém ia ter crise com isso aqui? Eu não ia ter crise nenhuma com relação a isso. Se Deus quisesse salvar o Satanás também, não dá nada. Leva junto o cramunhão, vai junto. Não ia ter problema nenhum. Mas, preferências. Porém, só uma está certa. E dentro da minha teologia, felizmente ou não, o inferno é uma realidade. O Francis Chan ele fala isso também no livro Apagando o Inferno. Ele fala isso, fala assim, olha, os universalistas me desculpem, mas uma coisa é preferências, a outra coisa é o que a Bíblia revela. Se Deus só quis fazer uma pressãozinha e no fim ele vai mudar de ideia, eu não sei. Eu acho que não. Então, melhor não arriscar. Então, se eles rasgassem as suas vestes, isso seria uma mensagem clara da discordância deles ao juízo de Deus. Eu já vi tanto isso acontecer, queridos. Eu já vi isso tanto acontecer. Quando Deus manifesta a vontade dele, muitas vezes, a vontade soberana de Deus muitas vezes acontece na vida de todos nós, e Deus permite coisas que acontecem, muitas vezes as coisas são em decorrência ao nosso próprio pecado, nossas próprias escolhas. Eu estou longe de ser um pré-determinista, né? Ainda que eu creia algumas coisas ligadas à doutrina da predestinação, eu não sou um pré-determinista como alguns confundem, né? Tem muita gente que abandona Deus por entender que se Deus é soberano, por que Ele permitiu? De não conseguir ver compatibilidade entre um Deus bondoso e um Deus soberano, que tem o poder e a capacidade de intervir. Vocês acham que, ou não? Ou nós somos teístas abertos? O teísmo aberto acredita que Deus não sabe do amanhã. Deus não sabe das tuas escolhas. Então, como Deus não sabe, o negócio é ali, é de surpresa mesmo. Existem as opções, as escolhas, e é isso. E Deus não intervém na tua escolha. Entende? Daí eu pergunto para essas pessoas, para que você ora? Por que nós oramos? Quando eu oro pela conversão de uma pessoa, para que eu oro? Se no fim das contas, Deus não pode fazer absolutamente nada. Eu oro porque eu creio que Deus intervém no tempo e na história. Alguém orou por mim para que hoje eu estivesse aqui. Eu estava contando a história do dia que eu estava com o Moicano, né? Para o movimento punk, nem crente eu era na época ainda. Estava no meu trabalho e meu pai foi me buscar no serviço. E cheguei em casa, ele foi me buscar, eu vindo para casa, ele parou na frente de uma barbearia. Daí eu olhei assim, né? Por que você parou aqui, pai? Ele falou assim, filho, tua mãe não para de chorar. Vamos cortar esse cabelo. Olhei para ele assim, falei assim, tá bom, pai, vamos lá. Aí entrei lá, o cara pegou a maquininha lá, né? Arrancou o meu moicaninho. E eu digo isso porque a minha mãe orou muito tempo pela minha vida, quando eu estava perdido. E por que ela orava? Para que ela orava? Porque ela acreditava nesse Deus que era capaz de intervir na minha história e me salvar. Tinha uma senhorinha, já falecida, irmã Canuta.
Ela era uma paraguaia. E ela ia na minha casa de vez em quando e chegava lá. Ela ia a pé, assim, sabe? Com dificuldade de andar, ela chegava lá e ela falava espanhol, né? Não falava português. Sentava na minha frente, assim, e falava assim, hijo, mi hijo, ela falava, mi hijo. E pegava um papelzinho assim, um folhetinho, aqueles com florzinha, aqueles lá de evangelismo dos anos 80, e dava na minha mão e falava assim, leia para mim. E eu lia para ela, e ela falava assim, você tem que tomar cuidado com as ticas, com as meninas. Eu tinha 16, 17 anos, e falava, vamos orar. E ela orava comigo. E aí, quando houve a minha conversão, o primeiro culto que eu cheguei no domingo na igreja presbiteriana, quando eu entrei assim, na igreja, eu dei de cara com ela na porta. E quando ela me viu, ela falou, mi hijo, e desmaiou nos meus braços. De emoção por ter me visto entrar. E ela orou muitos anos pela minha vida. Por que a irmã Canuta orava por mim? Porque ela acreditava nesse Deus que intervém. Acreditava num Deus que podia intervir. Então, muitas vezes as pessoas não entendem a questão da soberania de Deus e não conseguem conciliar soberania com bondade, soberania com amor. E eu só consigo ver isso do ponto de vista da soberania. Porque se Deus não intervém, meu querido, nós estamos ferrados. Por que Ele não intervém na vida de todos? Esse é um mistério que compete a Ele responder. Eu não tenho a resposta. Caminhando para o fim. Ou seja, eles deveriam dar continuidade ao rito e deixar os outros enterrarem os mortos. Quem falou isso? Jesus falou isso. Quando um jovem lá quis inventar uma desculpa, falou para ele assim, Senhor, deixe-me primeiro enterrar meu pai e depois eu volto a te servir. O que Jesus falou para ele? Vai lá, filho, enterra lá teu pai e depois você volta. Jesus falou assim, não, deixa os mortos enterrarem os mortos, você vem e me serve. Que coisa forte, né? Esse é o Jesus legal, que a sociedade defende. E diz que é o fã-clube que é o problema. Conversando com um amigo hoje, estava falando sobre isso, né? Que muitas vezes os cristãos são vistos como arrogantes por falarem que somente Jesus salva. Eu falei assim, mas espera aí, parece que é uma coisa que eu estou falando de mim mesmo. É como se o Pipe tivesse inventado o Evangelho. É como se qualquer um de vocês tivesse inventado o Evangelho. Não me chame de arrogante. Fale direto com aquele que escreveu e que ditou e que falou essas frases. E quem foi? Jesus. Não fomos nós que inventamos isso. Então não são os cristãos que são arrogantes, é o próprio Jesus que é. Foi ele quem disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por meio de mim. Quer uma frase mais arrogante que essa? É ele quem estabeleceu isso, não fomos nós. Então, Jesus é legal? Depende. Você acha que Jesus é o único que salva? Não. Então você tem uma discordância. Então ele não pode ser legal. Você acha que Jesus vai condenar as pessoas ao fogo do inferno? Acho que não. Então você está tendo um problema aí. Você conhece um outro Jesus que não é o Jesus da palavra, o Jesus da Bíblia. Ele fala uma coisa assim no Evangelho, ele fala assim, todo aquele que crê em mim está salvo, mas aquele que não crê em mim está o quê? Já está condenado. Já está condenado, ele fala. Então, que evangelho legal é esse? No versículo 8, e falou o Senhor a Arão, dizendo, não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação,
para que não morrais. Ou seja, não podia entrar lá borracho. Não podia entrar lá alcoolizado. Não podia. Por que não podia? Por que eles não podiam tomar uma cachaçinha, uma caipirinha antes de entrar lá? Porque eles deveriam estar 100% sóbrios. Se eles errassem em uma coisinha ali, eles eram fulminados pela glória de Deus. O que estava sendo desenvolvido ali era uma coisa seríssima, de uma santidade seríssima, de uma concentração e primazia seríssima acima de tudo na vida deles. Aquilo estava acima de qualquer outra coisa na vida deles. E aí no versículo 10, para encerrar, ele diz assim: e para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Olha que coisa linda. Santo era aquilo que o Senhor tinha santificado, da forma como o Senhor tinha ordenado. Isso era santo. Nós somos santos não porque nós decidimos ser santos. Nós somos santos não porque nós deixamos de pecar. Não é isso. Assim como nós não somos pecadores porque nós pecamos. O Watchman Nee deixa isso muito claro no livro A Vida Cristã Normal. Ele trabalha isso. Nós somos pecadores porque nós não pecamos. Nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Nascemos no pecado. Os atos que nós cometemos são simplesmente uma consequência de quem nós somos, da nossa essência. Assim como a santificação não é um produto humano. Por isso que nós precisamos morrer. Ele trabalha isso. O primeiro Adão precisa morrer, que somos nós, para renascer numa nova criatura, uma nova criação, que é Cristo Jesus. Aqui sim, esses são santos. São santos por quê? Porque estão em Cristo Jesus. Então a diferença entre santo e profano, o que ele está declarando é isso, olha, o imundo e o limpo é que, quem é limpo? Aquele que passou pelo processo de purificação, por meio do sangue de Cristo, por meio do fogo que foi purificado e que o purificou, que matou a velha criatura e o tornou santo. Quem é o imundo? Quem é o profano? É aquele que acha que pode chegar a Deus por seus próprios meios, que foi o caso de Nadab e Abiú, que acendeu um fogo, quis criar uma nova modalidade dentro daquele rito, se achegou diante da tenda do encontro, sem passar pelo processo do sacrifício, chegou lá, ofereceu fogo estranho, recebeu o juízo. Deus não recebe nada que venha de mim e de você. Deus não recebe nada, por quê? Porque os nossos frutos para Deus, que parte de nós mesmos, são imundos, são profanos. Por que que a Bíblia fala assim? Se achegarmos a Deus, temos a ousadia de adentrar no Santo dos Santos por meio do quê? Do sangue. Não é uma ousadia que parte de mim e de você. Eu tenho uma ousadia, vou entrar na presença de Deus. A minha ousadia parte porque eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Aí eu posso entrar na presença dele. Porque eu estou coberto pelo sangue. Aleluia. Não é lindo isso? Você não precisa fazer nada. É só obedecer. Só obedecer. O rito já foi estabelecido por Deus. E agora obedecer é colocar ele em primeiro lugar na minha e na tua vida. Querido, qualquer coisa que se colocar entre a vontade de Deus e você, coloque de lado. Coloque para trás aqui. É a partir daqui. Primeiro é eu diante dele. Depois vem a minha esposa, depois vem meus filhos, depois vem meus amigos, meu trabalho, meus relacionamentos e assim vai. Mas ele está aqui. Porque tudo na minha vida que eu faço para ele é santo e eu trarei para a minha vida morte, destruição,
se eu não servir ao Senhor em primeiro lugar na minha vida. E quando eu falo morte e destruição, quando a gente lê lá a Bíblia falando, né, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, a gente tem sempre uma noção de que isso está implicando em morte física, né? Morte física? Não. C.S. Lewis ele fala isso na carta de um diabo ao seu aprendiz. A coisa que ele mais trabalha é isso ali, que ele fala, dos diálogos entre o demônio e o seu sobrinho. A coisa que ele mais trabalha é isso. É isso. Eu falei, não incomode aquele crente que está lá, olha, só esquentando o banco, que não serve a Deus. Não se incomode, deixa lá. Incentive ele. Faça ele dormir na hora do culto, como teve uns dormindo aqui que eu vi. Faça ele dormir na hora do culto. Desvie o foco da vida dele, coloque as prioridades dele em primeiro lugar do que servir a Deus. Faça isso. Não precisa matá-lo. Só faça isso. Todos vocês, queridos, deveriam ler Carta de um Diabo ao seu Aprendiz. Olha, depois que eu li esse livro, ando com o olho assim, ó. Lembra daquele filme O Advogado do Diabo? É muito massa, né, quando ele acorda do sonho, né? Quando ele acorda e tudo era um sonho. E aí em seguida o que acontece? Ele cai no novo. Cai de novo, no mesmo probleminha. Pedro ele fala isso. O diabo está como um leão ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, matar, destruir. Que nós estejamos no centro da vontade de Deus em nossas vidas, busquemos isso para a glória do nosso Deus. Vamos orar, queridos? Senhor, nós precisamos rasgar as vestes dos nossos corações, Senhor. Deus, nós somos tão egoístas, tão cegos. Priorizamos tantas coisas, Senhor, nas nossas vidas. Nós nos esquecemos, Senhor, que a Tua palavra fala que aquele que amar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, herdará a vida eterna. Ainda que esse perder a vida, Senhor, implique talvez numa morte literal, sofrendo algum tipo de martírio, não significa necessariamente isso, Senhor. É não amar a própria vida, Senhor. É não viver em função de si mesmos. Aonde talvez a grande maioria, Senhor, da Tua igreja, Senhor, está focada. Sempre focada nos próprios planos. Sempre focada nos próprios sonhos. Sempre focada no coração. Sempre colocando coisas e coisas e coisas e coisas acima do Senhor. Nós precisamos morrer, Senhor Jesus. Precisamos carregar a nossa cruz, Senhor. E precisamos viver para o Senhor. Nos ajude, Senhor. Espírito Santo, você habita em nós. Rasgue as vestes dos nossos corações, Senhor. Nos dispa, Senhor Jesus, dessa velha criatura, Senhor. Dessa roupa suja, imunda, impura, profana. E nos revista, Senhor, das novas vestes. Limpas, branqueadas, por meio do sangue de Jesus, Senhor. Nos colocando, Senhor, sempre com os olhos focados em Ti, em primeiro lugar. É o que nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém.